debater os impactos do coronavírus no direito, né? Então, hoje, a gente, inclusive, já assiste lançamentos, né, de livro. Tem um aqui em mãos, que é o impacto do coronavírus na responsabilidade civil e os impactos contratuais e extracontratuais. Então, assim, na verdade, pelo que eu já estou sabendo também, existem outros lançamentos vindo por aí. Tem um de tributário, E agora, tributário também, né? E caramba, é realmente desafiante, uma mudança de perspectiva também para a sociedade. E quero dizer mais uma vez em nome da Defensoria e da ESUDPAN, muito obrigado, meu amigo Elon Nunes, que é defensor público aqui na Defensoria do Amazonas, já foi defensor público também no estado de Rondônia, né? Rondônia, e hoje é doutorando na PUC Minas, é isso, Elon? PUC Minas, estou lá na PUC, é um Dinter, junto com a Fometro aqui em Manaus. Estamos lá, já estamos aí com 2 anos, tá? O negócio está apertando. Estamos na fase de qualificação, inclusive ela seria semana que vem, né? A qualificação seria semana que vem, mas aí está suspenso, graças a Deus, por essa questão da pandemia. Seria agora, dia 18 de maio. Nós sabemos que você vai viver, meu amigo. A gente tem conversado muito, né, aí com o pessoal que está chegando agora, com o Elon, sobre os impactos da Covid-19. No finalzinho, Elon, vou te perguntar, lá no final, tá? Isso não foi combinado, mas lá no final vou te perguntar como impactou também essa pandemia no teu trabalho na área de família. Para quem não sabe, o Elon é um exímio defensor da área de família aqui na Defensoria do Amazonas, mas também é professor de direito penal, entre outras matérias aí que depois ele pode contar pra gente. Elon, seja bem-vindo, muito obrigado, e eu quero que você faça a saudação inicial, fique à vontade para falar com os amigos aí. Bem, gente, tá tudo ouvindo aí? Tá tudo legal? Beleza? Tranquilo? É um prazer muito grande a gente estar junto aí, junto com a ESUDPAN, vocês que estão chegando agora aí nessa nova diretoria. A gente deseja muito sucesso para você, para o Rafael, para todo mundo que está junto aí, para a Camila, enfim, para toda a galera da ESUDPAN. E a gente compreende que vocês são fundamentais na nossa formação da educação em direitos, não só esse compromisso, não só com os membros e servidores, mas também com toda a nossa comunidade. A gente vive isso, já viveu em algumas gestões e espera estar contribuindo aí também nesse momento, beleza? Até que educação em direitos também é algo que envolve lá a nossa tese de doutorado, beleza? Valeu. Mas vamos conversar sobre o tema de hoje, né? Então... Temos da audiência do Rio de Janeiro, então muito legal. Beleza. Então, eu só não enxergo o que estão... A gente vai falar, conta aí pra galera. Eu só não enxergo aí o que estão dizendo aí nos comentários, mas estamos juntos. Quero dizer pra você que não só a Amazonas está presente, como a gente já recebeu aqui um alô do Rio de Janeiro, né? Se tiver alguém de outro estado também, deixa um alô pra gente que eu vou avisando o Elon aqui. A gente esqueceu o óculos dele e a lente, né, Elon? A lente não tem jeito, é alergia. Tem a ver com como pensar a Covid-19, coronavírus e direito penal. Dá para fazer essa junção? A partir de que ponto a gente precisa pensar esse debate? Beleza. Olha só, Maurílio, como eu estava conversando com você, até quando você convidou a gente para discutir sobre o direito penal, o que a gente precisa a pensar? É que a missão do direito penal ela não é de punir. Na verdade, né, o que jogaram para o direito penal seria a proteção dos bens jurídicos ali sendo a última ratio, a última opção que nós temos. E, lamentavelmente, e essa já começa sendo a nossa crítica, tá? Eu acredito que, né, o pessoal procurou essa live, já se espera um tom bem crítico e bem cheio de pitacos, como eu costumo dizer. Lamentavelmente, a gente começa tratando de uma crise sanitária, de uma crise social, de uma crise que alcança também a economia, mas, olha só, mais uma vez, a gente observa como primeira resposta o quê? O direito penal. Essa é uma grande que chega... Primeiro que a gente tem que notar isso como uma frustração social. Porque se nós determinamos pela Constituição uma intervenção mínima, se nós compreendemos pelo nosso texto maior que o direito penal só deve atuar quando frustrados outros institutos... Oi? Quando frustrados outros institutos, ramos do direito, aquele caráter fragmentário, caráter subsidiário no caso concreto, a gente percebe que agora vem se aplicando o direito penal como se fosse a primeira resposta. Então, quando a gente ouviu falar de pandemia, de Covid, as primeiras respostas foram o seguinte: e o direito penal? E o direito penal? Isso é
é preocupante ainda, porque ainda não vemos uma comunidade, ainda vemos muitas vezes um sistema de justiça ainda dando como respostas para as mais diversas crises complexas o direito penal. Então, essa é a primeira questão. Eu até aplauso a Exudibam por ter colocado o direito penal lá para o final, porque isso mostra realmente que o direito penal tem que estar lá depois, tudo frustrado, porque a gente tem outros meios para tratar, para rever e para discutir isso daí. Né? Então, essa é a primeira negação que a gente faz, né? Mas não de não existir, mas de um compromisso. Olha só, não podemos desvirtuar o direito penal, não podemos desvirtuar o direito penal. Então, essa é a primeira compreensão. E aí a gente pode também trabalhar... Só para recapitular, a tua primeira proposta aqui é chamar atenção para um fato que a gente estuda, que o direito penal é a última ratio. Sim, né? com certeza. Em relação aos sociais, inclusive no Covid. Sim, então essa é a primeira indagação, é a primeira crítica que nós não podemos esquecer. A gente fala isso a vida toda, no momento de exceção, que eu vou falar depois. A gente já vai com o direito penal? Peraí, né? Então, olha só, então a gente precisa exclamar o que nós estamos compreendendo a partir de então. Né? Então, essa é a primeira posição que nós queremos ponderar aí. Beleza, então a gente observa que nós temos o direito, essa primeira preocupação. Agora, olha só, Maurílio e colegas, para eu falar em direito penal, a gente ainda vai falar isso depois, vamos ter questões de crimes empresariais, vamos trabalhar isso com a própria administração pública que está sendo fiscalizada, o próprio ser humano, mas a primeira coisa que as pessoas chegaram a falar dentro do direito penal foi porque ouviu-se falar, né, pela imprensa e etc., pelos WhatsApps, acabou-se falando que poderia a pessoa ser presa se viesse a circular, né, se viesse a circular. E aí eu preciso aqui trabalhar com os colegas um pouco dos direitos individuais, dos direitos fundamentais, para que nós possamos chegar dentro do direito penal. Então, me permite fazer antes essa discussão sobre os direitos fundamentais. Então, olha só, para começo de conversa, os direitos fundamentais, eles não, né, nós partimos da compreensão em que regras não são absolutos. Nós trabalhamos com uma ponderação, né? Nós trabalhamos dentro de uma leitura de cálculos. Né? Então, eu tenho até aqui o professor Robert Alexi, que vai tratando, né, sobre todo o esforço que ele traz quando ele fala dos direitos fundamentais, da necessidade de você até matematizar muitas vezes para chegar a uma resposta. Então, nós precisamos hoje trazer uma compreensão para a sociedade, qual a finalidade dos direitos fundamentais, para que eles servem, eles não são um fim em si mesmo, e isso é uma necessidade que a Defensoria Pública, como aquela meta-garantia lá que diz a Patrícia Vanzolini, né? Então, olha só que isso já foi tema, inclusive, de congressos nossos, defensores públicos. Olha só, essa meta-garantia tem que trazer a compreensão do que é o direito fundamental. E aí nós temos, para aqueles que são estudantes, que estão aqui conversando conosco, que nós temos o direito fundamental, assim como absoluto, num panorama dos direitos humanos, a vedação à escravidão e a vedação à não tortura. Aí, a partir de então, os direitos fundamentais, eles possuem essa relativização. Agora você vai chegar comigo e vai dizer assim, eu não estou acreditando que eu estou vendo dois defensores públicos trabalhando e afirmando com muita clareza que os direitos fundamentais são relativos e que nós podemos limitar. Tudo bem. Os direitos fundamentais, eles podem ser, em algum momento, eles podem ser limitados, né? Eles podem ser limitados, Maurício. Mas olha só, eles serão limitados, e aí eu só quero lembrar os colegas da teoria dos limites dos limites. Né? Então, olha só, vai limitar um direito fundamental? Vai limitar. Mas essa limitação, ela precisa ser limitada. Ela precisa ser limitada. E quando que eu vou observar essa limitação? Eu vou observando a teoria da proporcionalidade, que ela é organizada lá pelo direito alemão em necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito. O que é necessário? Eu só posso limitar um direito fundamental se realmente, olha só, for necessário, se não tiver um outro meio de garantir um outro direito. Então, esse é o primeiro aspecto. Segundo, ele é adequado. Eu limitando, eu brinco que é uma relação de causa e efeito.
Eu limitando esse direito fundamental, eu consigo pelo menos minorar o problema? Eu consigo resolver o problema? Eu consigo chegar lá? Então, olha só. E o terceiro, que é a proporcionalidade de sentido estrito, que é o equilíbrio que está no meio. Numa sociedade hoje de direita e esquerda, uma sociedade de 8 e 80, encontrar o equilíbrio é difícil. Mas essa é a tarefa nossa. Esse é o nosso desafio. O nosso caminho não é fácil, né? A escolha que fizemos é a do equilíbrio e isso muitas vezes vai precisar nos tomar, vai também trazer algumas ponderações. Então, Maurílio, olha só, em grossas linhas, o que nós temos que trabalhar é isso. Direito penal, cuidado, cuidado, não use a primeira bazuca, né? Não use a ferramenta mais forte que você tem no primeiro momento. Calma. Então, a primeira leitura que nós temos de direito penal não é agora. A gente entra com muitas compreensões. E a primeira compreensão que nós temos é a própria educação em direitos. E aí, Maurílio, eu sei que já passou por aqui, né, Valério Mazzuoli, mas olha só, nós temos que lembrar, e aí eu faço até, né, aqui eu, conversando com isso, rendo, né, as homenagens ao Vitor Fonseca, que ele estava lembrando, ele falou assim, olha, lá no artigo 15 da Convenção Americana de Direitos Humanos, lá no artigo 15, olha só o que ele diz, que é reconhecido o direito de reunião pacífica e etc, né? Então, olha só, sem armas e tal, e ele fala que exercício desse direito só pode estar sujeito às restrições, ou seja, pode restringir, né? Olha só, há previstas em leis que sejam necessárias numa sociedade democrática, no interesse da segurança nacional, da segurança da ordem pública, ou, olha só, ou para proteger a saúde ou a moral públicas, ou nos direitos e liberdades das demais pessoas. Olha só, ganha aqui aspecto, caráter coletivo da saúde pública e que nenhuma ponderação com o direito de ir e vir, em uma ponderação, em um balanceamento, se observa que a própria Convenção Americana de Direitos Humanos, ela reconhece que o direito de ir e vir, ele pode ser limitado e restringido pela saúde pública. Olha só, lógico que nós queremos o atuar, mas a liberdade, ela em si, e aí a gente, né, estuda isso, que é um dos temas também que a gente desenvolve, né, lá no doutorado, também a gente está escrevendo sobre isso, a liberdade não é poder fazer o que quer e da maneira que quer. A liberdade, ela é compreendida como uma ideia, um agir responsável. Olha só, um agir responsável, uma ideia de você se comportar de maneira de pensar e agir, mas sem responsabilidade. A Constituição, à medida que ela me dá liberdade, ela também me dá responsabilidade. E isso também é cidadania. Isso também é compromisso social. Cidadania é afirmar direitos, mas também afirmar responsabilidades, porque isso está dentro do espaço da autonomia, sim, do ser humano. Tá? Então, é essa compreensão que nós precisamos dialogar. E é interessante, porque eu acho que a gente estava até discutindo isso lá na live do Arlindo, que ele vem, antes da pandemia, ele vinha falando isso, né? O corte que tem que ser feito na saúde individual e olhar a saúde como aspecto coletivo. Agora, eu acredito que nós podemos fazer uma construção cada vez mais clara que existe espaço sim para nós discutirmos a saúde pública. Eu conversei isso logo nos primeiros dias com o Ricardo Paiva, né? Nós dialogávamos sobre o que é necessário refazer um debate sobre saúde pública, sobre a proposta brasileira, que isso já foi trazido ali no diálogo com o Arlindo, mas que nós não podemos nunca esquecer e colocar em gavetas. É necessário que isso também passe, o direito penal, ele tem a missão de proteger um bem jurídico nosso, que é a saúde pública. E quando alguém quer agir violando a saúde dos outros, essa pessoa, lamentavelmente, ela vai ter ou não, porque é um bem comum, vai ter que ouvir a resposta do direito penal. Agora, isso perpassa dentro de uma situação de quê? De educação. E aí eu vou ter que trabalhar um pouco com educação em direitos, né? O caráter preventivo que deve existir antes do direito penal. Né? Então, não sei se você quer dialogar alguma coisa, e aí eu posso passar aqui para a gente começar a discutir, feito essas teorias dos limites, trabalhar um pouquinho aí com o direito penal. Né? Só recapitulando então, meu amigo, a gente passou aqui por um primeiro momento no qual você
proporcionalidade, o direito penal como última ratio, para chegar nos direitos fundamentais, falar sobre o debate sobre a ponderação na colisão dos direitos fundamentais, a própria teoria dos princípios. Você trouxe aqui, para quem está chegando agora, eu não trouxe também o tripé da proporcionalidade, né, a necessidade, adequação e proporcionalidade do sentido estrito. E agora o Elon propõe um debate voltado a quê, meu amigo? Aí a gente tem que começar a entender que como é que nós podemos fazer esse diálogo, esse equilíbrio, né, encontrar esse equilíbrio que é a nossa proposta dentro de um Estado constitucional. Aí nós vamos começar a trabalhar em todas essas lives, em todas as discussões que nós estamos tendo. Mas trabalhou com isso também. A gente vai conversando com cada um qual é a grande preocupação. E a gente reconhece os méritos também da nossa comunicação da instituição, porque há uma preocupação em explicar. Inclusive, eu até cheguei a fazer um podcast sobre isso, né? Então, nós lá no podcast, discutindo o quê? O papel da saúde pública e o momento... Para não esquecer, qual o endereço do podcast? Tá lá no Spotify. Tá lá no Spotify, é Meu Mundo Sem Limites, né? E aí a gente vai pensando algumas coisas lá. Meu Mundo Sem Limites é o nome do podcast, né? Então, olha só. Tá lá no Spotify, tá no Deezer. Agora, olha só, o que a gente pode dialogar aqui, Maurílio? Olha só, o que a gente pode pensar? É que uma sociedade, ela precisa hoje estar esclarecida, antes de chegar à resposta do direito penal, do momento em que ela vive. Né? Do momento em que ela vive. Às vezes até eu fico brincando, porque eu ouço na TV, na rádio assim, nós vivemos uma pandemia mundial. Né? Mas o que acontece? É claro que a pandemia, lógico que ela tem o caráter global. Mas por que eu brinco? Porque muitas vezes as pessoas que falam isso não é por má intenção, mas é que elas querem deixar bem claro o momento em que nós estamos vivendo. E que muitas vezes isso ainda não está muito esclarecido para a própria comunidade. O Brasil, nós somos altamente devedores sociais. Nós vemos a discussão que as pessoas não têm acesso, isso não é um vitimismo da comunidade, mas eu até ouvindo na rádio, nós temos aí muitas pessoas com dificuldade para baixar o aplicativo da Caixa Econômica. A baixar o aplicativo. Nós somos um estado que ele tem muita dificuldade em acesso à educação. Agora, me permite só, quando o povo ainda não está esclarecido, porque o povo, ele não tem apenas, que todo mundo fala, todo o poder emana do povo, mas lembre-se que o povo também é destinatário da informação. E o povo não recebe com clareza a informação do momento em que está vivendo, nós começamos a viver por dificuldades. Hoje mesmo, a Rádio de Manaus disse, né, que esta semana o Amazonas foi, a cidade de Manaus foi a cidade considerada aquela que teve maior índice de descumprimento de distanciamento social. Então isso leva por quê? As pessoas têm necessidade de circular? Lógico. As pessoas têm que trabalhar muitas vezes? Tem. Agora, há também ainda incredulidade, ainda temos uma negação, né, sobre um fato. E aí é o perigo da negação, porque quanto mais a gente nega um fato, mais ele cresce. Quanto mais a gente nega um problema, mais a gente dá instrumento para que ele possa se desenvolver. E esse tempo de pandemia faz muito isso. E aí depois a gente tem que fazer o quê? Direito penal, direito penal, direito penal. Aí é o que eu digo, né? O tiro, porrada e bomba, é a martelada, né? Que a gente ouve, né? Desde lá do Rio Grande do Sul, né? Que a gente vai ouvindo lá do Hamilton. Então, olha só, qual é? Dá logo o direito penal, que no instante a pessoa, nós estamos muitas vezes desacreditando que é necessário educar. E aí, claro que vem um corte crítico, pontual, que isso, né, até da nossa liderança, muitas vezes nós ouvimos, né, a nação, isso aqui não é tão grave, não é, e aí o pessoal fica perdido. Então, como é que o direito penal vai ficar? Onde nós não temos uma sociedade que ainda não tem clareza do que é, das finalidades. Então, há um débito nosso e o compromisso da educação e direitos, claro que por mandamento legal é da Defensoria Pública essa atribuição, mas todos nós temos que reconhecer e compreender a necessidade de educar em direitos das pessoas, de esclarecer, muitas vezes que isso não seja tão compreendido, mas é nossa missão pregar, tempo, fora de tempo, mas esclarecer cada vez mais sobre a importância do direito fundamental. Tem muita gente que não sabia que o direito fundamental era relativo. Tem muita gente que não entende que a saúde pública também é um direito fundamental.
Tem muita gente que compreende que pode fazer o que quer com o seu corpo, mas no estado atual, no corpo do outro passa também a ser uma responsabilidade nossa de zelar, de pelo menos não violar, pelo menos se eu não posso gerar, né, atos positivos, mas pelo menos um ato negativo, de se abster e não violar. Então essa compreensão também deve existir. Então precisa haver essa educação em direitos, é necessário até mesmo, né, uma publicidade informativa sobre o que nós estávamos vivendo, para que depois não venha o cidadão lá, que ele não tem conhecimento, ele pegar para ele o quê? O direito penal. O direito penal. Então essa também é uma compreensão. Para você ter uma ideia, e aí eu começo a criticar também, além da Constituição, Maurício, olha só, nós fizemos uma escolha constitucional, né, pelo direito penal de equilíbrio, pelo direito penal de intervenção mínima, não foi abolicionismo, né? Então, olha só, tantos colegas abolicionistas, tanto respeito que nós temos aí, mas a escolha constitucional ainda não foi essa, foi uma escolha de intervenção. Mas veja só, nós vivemos um ADPF 347 que deu estado de coisa inconstitucional. Nós temos uma súmula vinculante 56. Nós temos casos, olha só, de cabeças rolando no sistema prisional, também no Amazonas. Nós temos uma grande desafio aí que os colegas, o Theo pegando chuva, um dia desse aí na execução aí, tendo um movimento, né, nos presídios em plena pandemia. Olha só, será que é época de a gente inflacionar ainda o direito penal? Será que é época de a gente dar resposta? Será que a gente não está aprendendo? Né? E aí eu chamo a atenção porque não é uma tese defensorial. Tá? Isso aqui não é papo de defensor, não. Não é papo de defesa, não é mimimi. Não! O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ele editou uma resolução, que é a 62 de 2020, em que ele diz o seguinte, olha só, tira o pessoal que não praticou crime com grave ameaça ou violência. Tira o pessoal que é maior de 60 anos. Vamos ter que agora reavaliar a prisão daquelas pessoas que que já têm direito ao semiaberto. Espera aí. Essas pessoas, o CNJ não fez nada. Porque essas pessoas, se você observar para os requisitos da prisão preventiva, provavelmente elas não deveriam estar presas. Se nós precisamos fazer uma resolução, o CNJ precisa fazer uma resolução para dizer que deve ter higiene mínima no presídio, pera lá. Então é porque a lei de execução penal, lá 7.210, ela é uma lei linda, mas que não está sendo efetivada por um instrumento do Estado. O próprio Conselho Nacional de Justiça reconhece essa situação que nós temos dentro do sistema. Então, olha só, eu não tenho hoje, é muito perigoso nós falarmos em direito penal, em inflacionar o direito penal, em crescer direito penal, quando, olha só, o Brasil em estado normal, de temperatura normal, ele já diz que o sistema prisional é um estado de coisas inconstitucional. Então, essa é a grande coisa. Nós temos, mas isso na pandemia, mas as pessoas... O CNJ, não foi eu, não foi você, o CNJ editou uma resolução. E essa resolução, eu lembro aos senhores, primeiro, isso começou lá com o direito das famílias, né? Isso começou lá com o direito das famílias, as pessoas devedoras de alimentos, etc. Mas eu lembro aos senhores que o STJ, num HC recente, eu não sei se eu estou com ele aqui, mas foi agora, no final de abril, o ministro Sebastião Júnior, ele disse, tá? Olha só. Ele disse agora, 22 de abril, depois eu até comento ele, posso jogar lá no meu blog, no Instagram, mas olha só, ele disse que a resolução 62, ela pode ser aplicada, inclusive para pessoas que não são do grupo de risco. Então, a gente não pode começar a dialogar, discutir direito penal, não podemos ir para a letra da lei sem a sensibilidade social da realidade que vivemos. Não podemos fazer isso, porque senão nós estamos cooperando para a burocracia, para o sistemainha, para o decoreba puro, a lei é assim, é tudo bonitinho. Então, olha só, nós precisamos estimular a educação em direitos. Essa é a meta garantia defensorial. Nós precisamos esclarecer dos direitos fundamentais, mas precisamos cada vez mais esclarecer a população, pregar tempo fora de tempo
do Estado que nós vivemos. Para depois, se frustrado isso, uma sociedade educada não conseguir cumprir, aí é hora, claro, do direito penal. Então, nossos pitacos vão acabando se misturando, né? Mas essa é a leitura aí que nós queremos transmitir um pouco para os colegas e, claro, debater. Bem, então essa é algum dos pontos. O que você tem aí? Tem alguma coisa? A gente pode, tem coisa para falar aqui, né? O mestre anotou aí uma pergunta, né? Quem interessa o direito penal expandido, né? Será que interessa a sociedade? E aí? Eu sempre tenho dito, uma prisão, principalmente no Amazonas, onde a prisão era nacional, tem custado muito para o contribuinte, né? E tem custado de uma maneira nociva, né? Porque a prisão ela tem servido a majorar o grau de corruptela, de proximidade do cidadão ao crime, né? Então, acaba que o cidadão amazonense, o contribuinte amazonense, paga o dobro da média nacional por uma prisão que tem destruído ainda mais as pessoas. Essa pergunta que a gente diria para ele é: a quem interessa expandir esse direito penal? Olha só, aí a gente pode, a quem mesmo interesse hoje o direito penal como ele está. O problema é que a gente vendeu uma ilusão com o direito penal de lava-jato, com algumas coisas, que o direito penal tinha perdido a seletividade dele. Né? Hoje isso está sendo esclarecido, né? De maneira nacional. Você abre aí um blog, você abre um jornal, qualquer jornal nacional, você pode abrir, a matéria de capa hoje de manhã não era coronavírus. Não era, né? Então, olha só, você sabe muito bem o que é. Então, a gente pode entender isso. Então, vendeu-se algo lá, né, com o Mensalão e Lava Jato, que nós estávamos resolvendo a seletividade. Então, olha só, a quem interessa hoje é o interesse econômico, é o interesse de deseducar e de perpetuação de poder. Essa é a grande realidade que nós podemos observar. E o povo hoje, que é o destinatário, de novo, que é o destinatário, né, dos direitos fundamentais, nós podemos perceber que muitas vezes ele se coloca contra a democracia. E aí, eu quero agora também, Maurílio, falar um pouco dos direitos penais. Eu sei que, né, aí eu tenho muitas vezes concurseiros, né, que estão assistindo e vão apenas dialogando. E qual é a resposta que tem, né? Eu acredito que já tem 10, 15 lives aí, 20 lives falando sobre o 268 do Código Penal, né, do Código Penal. Uma norma penal em branco, é uma norma penal em branco, porque o 268 lá do Código Penal, ele nos diz que é infringir determinação de poder público, né? Olha só, destinado a impedir a introdução ou a propagação da doença contagiosa. E aí o que acontece? Eu, inclusive, para aqueles que, né, são estudiosos, etc., lá, concurseiros, graduandos, a gente coloca o direito posto. Direito posto. Agora, a proposta aqui da Exudipan não é colocar o direito posto, é abrir a reflexão. E aí eu quero te lembrar um pouco. Nós estamos, né, uma norma penal em branco, se você quiser fazer caderno, né, então olha só, precisa de um decreto, mas eu quero te dizer, Twitter não é decreto, entrevista não é decreto, ainda nós não temos a espécie normativa de post em rede social como edição normativa, não temos. Então, olha só, não há nenhum decreto no Brasil falando em, olha só, advertindo, tá, de uma eventual desobediência, de uma eventual infração, para caracterizar esse crime do 268. Então, isso é uma norma penal em branco. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Nós precisamos entender que esse Código Penal de 40 é um código, olha só, permita-me dizer, um código fascista. Um código penal, nós precisamos lembrar, baseado no direito italiano, alemão, olha só, daquela época. Então, olha só, nós precisamos compreender que esse código penal, ele foi construído, né? Eu sempre brinco, né? É uma vovozinha de 80 anos, 80, Código Penal, vai fazer 80 anos agora, já mudou muita coisa, 80 anos, 20 anos, 30 anos, 5 anos, né? Então, olha só, um código de 80 anos, fascista, feito por uma mão só, Francisco Campos, que vai fazer o Código Penal, o Código de Processo Penal, e faz o AI-5 também, olha só, e faz o AI-5, né? Era o longa-manos ali do Getúlio, e aí a gente vai observar o seguinte, que eu não posso pegar esse Código Penal e aplicar numa pandemia. Eu tenho que agora ter cautela. Eu não estou dizendo para você, tá? Eu não quero trazer esse argumento em que nós podemos dizer o seguinte, não, nós estamos num período que eu não vou aplicar, que é isso, que é absurdo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que ainda que houvesse, veja bem,
Dia 6 de fevereiro, Maurílio, 6 de fevereiro de 2020, nós não estávamos falando em coronavírus. Nós só falávamos da China, nós só falávamos lá da Itália, no máximo, o Brasil sancionou, o senhor presidente da República sancionou a Lei 13.979. E ela dispõe sobre as medidas de enfrentamento para o período do surto da coronavírus 19. Eu não quero dizer que 6 de fevereiro ela foi para o Congresso. 6 de fevereiro essa lei foi publicada. Então, ela antes já estava sendo discutido isso no Congresso, foi para a sanção e publicada a 6 de fevereiro. Então, olha só, ninguém pode dizer que não sabia dentro do Congresso Nacional ou dentro do governo federal. E o que eu quero te trazer para isso, do Poder Executivo? Por que eu quero trazer isso para você? Porque é o seguinte, se eu consigo fazer uma lei excepcional para medidas de administração, para medidas de saúde, para medidas de tudo, por que o direito administrativo hoje está em fases excepcionais, ele não está na regra, porque ele está em calamidade pública, emergência. Por que eu quero pegar o direito penal e aplicar num período de exceção, um período excepcional, de uma situação sanitária excepcional, que nós temos em mais de 100 anos que não temos pandemia, em uma outra sociedade, e nós queremos agora pegar e fingir que está tudo normal e aplicar o 268? Então, é essa divagação. Por que o direito penal, a gente tem que fingir que está tudo normal dentro do direito penal? Então, essa é a compreensão que também nós devemos trazer. Se há excepcionalidade na administração pública, se há administração pública, excepcionalidade na educação nós temos hoje uma grande excepcionalidade na educação, nós temos excepcionalidade em que a grande excepcionalidade que nós temos, né, nas universidades, aí, no ensino, na educação básica, nós temos aí o MEC prorrogando mais uma vez a portaria, nós temos excepcionalidade no judiciário, temos excepcionalidade na saúde. Por que nós não podemos também discutir e pensar uma excepcionalidade no direito penal? Ou nós vamos pegar a letra fria da lei e aplicar porque não é para mim? Porque o princípio da dignidade da pessoa humana é tratar o outro como eu quero ser tratado. E olha só, eu não quero hoje, com certeza, eu quero que compreenda para os meus credores, né, nos meus financiamentos, eu que sou ali o autônomo, eu quero que ele compreenda o momento que eu estou vivendo. Eu que sou um locador, eu vou ter que compreender o meu locatário. Quem é locatório vai ter que compreender, né? Ali muitas vezes academias estão fechadas, tantos comércios aí estão com discussões, né? Então olha só, as lutas aí que nós temos na educação, com o Rafael aí no meio dos coletivos, né? O pessoal do consumidor, né? O Cris estão fazendo, então olha só, nós vamos observando isso. Por que o direito penal nós temos que fingir que está tudo normal, né? Então olha só, então essa é uma discussão que o direito penal tem que ver. Nós estamos vivendo um direito penal, gente, olha só, e aí eu aproveito para falar do pacote anticrime, né? Rapidinho, a gente vai discutindo, mas a gente vê que ontem eu dei essa aula em que, por exemplo, nós temos hoje roubo com qualquer arma de fogo sendo um crime hediondo. Qualquer arma de fogo hoje, o roubo é um crime hediondo. Claro que gerou lesão grave, aquele que gerava morte já era hediondo. Mas nós temos ampliação. Ou seja, num país de delinquência, num país de crise econômica, num país de desigualdade social, que as pessoas são medidas pelo que têm, não pelo que são, não pela construção que vivem. Olha só, nós sabemos que o roubo, enquanto muitas cidades e países do mundo, você assusta contar que existe roubo. Aqui no Brasil, é quase assim, com naturalidade, lamentavelmente, dói no coração dizer isso, a gente vai lá e coloca isso como crime hediondo, ou seja, inchando mais. E agora a gente vê uma pandemia. Então a gente precisa ter uma sensibilidade, precisamos dialogar sobre isso, precisamos sim conversar sobre isso. Não é tarefa do direito penal solucionar as crises sociais. O direito penal não é a resposta simples para problemas complexos. O direito penal é a resposta covarde. Olha só, é a resposta fácil diante de um problema tão complexo que é a Covid-19, a pandemia, com diversas demandas sociais que nós precisamos cada vez trazer à luz para que nós possamos caminhar. Então essa também deve ser uma releitura. Muito importante a reflexão que você propõe, inclusive com algumas frases de impacto aí no final, né? Eu gostaria de te perguntar nesse contexto, né, se a gente fosse lembrar agora dos lemas da Revolução Francesa, né, liberdade, igualdade, fraternidade, mas indo para a nossa Constituição, o objetivo da República é construir uma sociedade livre, justa e solidária.
Você acha que esse é o momento da solidariedade, do solidarismo jurídico? Como é que você enxerga nesses objetivos? Qual estaria mais acentuado agora, né? Tanta gente fala, mas eu quero a minha liberdade para ir protestar, para não usar máscara, para protestar com a máscara na cabeça e não colocar no rosto. Já vi um vídeo desse. Então, estamos em momentos de acentuar algum desses objetivos e também, aproveitando a pergunta, você acredita que esses objetivos devem condicionar a política legislativa, a política do executivo, da própria defensoria também? Aí, Maurílio, eu acredito que, de novo, né, tem que vir com grandes saulos, aí, com grande cautela diante dessa situação, meu irmão. Por quê? Nós estamos vivendo em um período excepcional. E qualquer mudança legislativa, qualquer discussão legislativa em tempos de crise, né? Eu já vi gente, não foi eu dizendo para alterar a lei, eu já vi gente dizendo assim, vamos agora acabar com a Constituição e fazer outra. Nós estamos em um período excepcional. Eu brinco, com raiva a gente não pensa nada que preste, né? Então, olha só, não pensa. Com raiva, quando a gente está emocionado, a gente não vai muito à frente. Então, olha só, nós estamos com uma sociedade emocionada. Nós estamos com uma sociedade hoje que ela pega em graus de condições de temperatura, ela vai dizer uma coisa, mas quando ela tem um parente envolvido com a saúde, quando ela tem o seu emprego ali sendo discutido, o seu trabalho, a sua possibilidade, o que é liberdade de expressão. Então, olha só, a solidariedade, muitas vezes, que a gente pode aqui discutir é o solidarismo, né, que olha só, que a gente vai tomando conta ali desde a Constituição da Revolução Francesa, é o espírito da nossa Constituição em vários momentos, ele precisa também passar por todas aquelas tutelas coletivas que nós temos que discutir. Né? Então, olha só, de liberdade de expressão, a gente não pode, por alguns excessos, e aí também eu entro contra espaço, né? A gente não pode, dentro de alguns espaços de liberdade de expressão, agora discutir a limitação da liberdade de expressão. Né? Me dói. Tem várias coisas que eu não assisto na TV. Tem várias questões que eu não vejo na TV. Tem várias situações, músicas que eu não ouço. Tem vários livros que eu não vou ler. Mas eu acredito que a liberdade de expressão, ainda que nos doa, ela deve assistir. Agora, o que acontece? Liberdade de expressão não pode ser confundida de maneira alguma quando ela passa o agir. Porque falar você pode se manifestar. Agora, também aqui tem um outro peso. Tá, Maurílio? Qual é? Eu brinco simples, não sei se o pessoal aqui de Manaus deve ter ouvido a minha opinião, né? A opinião minha, virou aí um meme, né? Então, olha só. Mas o que acontece? A democracia, ela não se faz apenas no falar, mas ela também se faz em permitir e instrumentalizar as pessoas para que elas possam ter uma opinião. Então, liberdade de expressão não é simples você ter uma rede social na sua mão, ter 140 caracteres no Twitter para você ir lá digitar o que quer. Isso parece ser liberdade de expressão? Parece. Mas olha só, liberdade de expressão, ela também passa por essa pessoa ter todos os instrumentos, aí volta, ter educação e direitos necessárias para que ela possa, a par das informações, poder o quê? Se expressar. Isso sim é democracia. Democracia não é dar um celular para cada um e falar assim, falem o que vocês quiserem. Né? Tem um livro muito interessante, né, que eu posso até ver aqui o autor, mas ele já estava português. O nome do livro é O Povo contra a Democracia. O Povo contra a Democracia, tá? Olha só, eu não tenho como mostrar porque ele é um livro aqui digital, né? Então olha só. Mas esse livro que eu estou vendo, ele fala assim: por que a nossa liberdade, olha só, corre perigo? E como salvá-la. Então, para quem está discutindo democracia e liberdade, porque nós vamos discutir muito isso, tá? As redes sociais, aquele falso poder. Hoje nós vemos, por exemplo, depois de um período de um processo eleitoral, 1.000 pessoas, 500 pessoas dizendo que são o povo. E a gente começa a perguntar, quem é o povo? O que é o povo? Qual o teu interesse quando você quer se expressar? Ah, eu não quero usar máscara, mas a Constituição também ela veda muitas vezes o anonimato. Então nós podemos observar que a liberdade de expressão ela precisa também trazer consigo essas responsabilidades. É por isso que tanto que a gente está aqui pregando, discutindo, para quê? Para educar as pessoas, para que nós possamos entender. Liberdade de expressão não é chegar lá e já assim, eu sempre brinco, eu escrevi um texto, acho que está com 5, 6 anos, que eu falei bem assim, a gente ouve, né, naqueles domingos de outubro, né, a festa da democracia. E aí uma vez esqueci, a democracia não pode ser o primeiro e último domingo de outubro dos anos pares. Não.
A democracia ela deve ser algo que seja reconstruído a cada dia. Nós mesmos rever o que é democracia, revermos o que é democracia. Eu e você, nós vivemos, quando trocamos opiniões, né? Divergimos em opiniões, um ali traz um convencimento para o outro. Isso é a democracia, que ela se renasce, ela se retroage, se reconstrói a cada vez. Ela não é posta, ela não está aí. Pobre é daquele que acredita que o direito de hoje é o de amanhã e o que o de ontem vale para hoje. Nós temos a interpretação histórica, nós temos a realidade de cada um que deve ser levada, por isso que o direito é a ciência do caso concreto. Então, é essa compreensão. Então, quando eu vejo solidariedade, solidarismo, acredito que sim, mas tem outras cargas de valores. Cargas de valores como liberdade de expressão. O nosso Brasil hoje ainda não compreende ainda o que é liberdade de expressão. E isso é no mundo. E isso é no mundo. A Inglaterra viveu isso há 4, 5 anos. Nós tivemos essa crise, né, lá com a separação da União Europeia. Nós vimos isso passar na Alemanha. A Turquia passa por isso. A Turquia passa por isso. Os Estados Unidos enfrentam isso. Tá? Então, olha só. Então, nós estamos em uma democracia iliberal, né, no liberalismo antidemocrático. Então, é um cuidado que nós temos que ter. Ela tem um perigo, mas esse é o desafio, né? É sempre mexer com a democracia, garantindo liberdade de expressão, mas dizendo o seguinte, eu tenho que instrumentalizar. Como é que eu vou fazer, Maurício, com que as pessoas parem de falar o que não devem? Não é calando a boca dessas pessoas, mas é instrumentalizando, educando. E aí você vai dizer o seguinte, poxa, mas alguém sempre vai falar. Mas alguém sempre vai falar. Essa é a beleza da democracia, é a pluralidade, é a sociedade livre, justa e solidária, que nós escrevemos, acho que um editorial há 4, 5 anos com a ANADEP, né? Lá quando nós falávamos, ainda lutávamos pela emenda constitucional 80, lá pela PEC das comarcas, um dos objetivos foi esse, solidariedade, solidariedade, né? E aí a gente vai lembrando das coisas que a gente já pensou aí, beleza? Tem algumas provocações aqui para você, ó. Nosso amigo Lucas Couto, que foi defensor também, ele relembrou aí que a gente precisa hoje repetir o óbvio, né? Dizer o óbvio, repetir, reiterar os direitos fundamentais. O Exaltino te mandou um abraço aqui, eu tô vendo aqui no final. Um beijo. O Messi fez uma provocação aqui em cima do Bauman também, né? O Bauman fala na modernidade líquida, né? O Messi perguntou, fez uma provocação aqui, estaremos vivendo a democracia líquida, né? E aí... Aí eu tinha que te entrevistar. Parte de liberdade né? Pois não? Ouvi? Como é que é? Os comentários aqui para você, viu, meu amigo? O cuidado. Nós temos aqui... Ouviu o Messi, né? O Messi provocou sobre a democracia líquida. Se a gente vive uma democracia líquida, né? Inspirado no Bauman. Cada vez mais. O Novo provocou a extinção entre liberdade e eu vou lançar aqui, olha. O Léo, que então provocou aqui a tensão entre liberdade de expressão e discurso do ódio. O hate speech, né? Aqui, olha, Isso. A Juliana lembrou que a força da educação, né, na nossa sociedade e a Pris Silva, a comunicação não violenta na essencialidade de educar e escutar e falar, né? São alguns comentários aqui para engrossar o caldo da discussão, meu amigo. Vou colocar pelo Messi aí. A gente vive uma democracia líquida. Sim, a gente... Tão frágil assim, meu amigo. Talvez, eu te digo, a democracia, ela nunca tenha passado nunca tenha passado por um momento de tanta liquidez, de tanta crise, né? Cada vez mais nós vamos observando aí, né, o panpresidencialismo, a gente vai observando aí algumas questões, né, que a gente vai discutindo, né, lá daquele livro, que é esse daqui, né, esse aqui eu acho que todo mundo, né, até a Belinda lendo, né, então olha só, como as sociedades morrem, que elas trabalham sobre isso, mas eu digo que isso é bom. Isso é bom por quê? Porque quando a gente coloca a democracia em crise, a gente vai avaliar e compreender o quão importante ela é. O quão importante ela é necessária para redebater debates. Questões, como o mestre trouxe da sociedade líquida, olha só, a gente vai relembrando que se a gente não tiver isso, né, a gente vai repassar e aí o que acontece? Se a gente não tiver esse poder, a democracia ela vai ser algo estático, e ela não vai resolver problemas. Também tem esse paradoxo democrático.
Então, nós precisamos, sim, trazer isso para que nós possamos compreender. Né? Então, essa é um papel também muito, muito importante. Né? Então, a gente não pode esquecer isso de maneira alguma. Né? Então, essa também passa pela nossa leitura. Então, a sociedade... Nosso amigo, disso, é uma preocupação pesada aqui, viu, Elon? Pois não? Algum dia a democracia foi sólida. Algum dia a democracia foi sólida. Vamos olhar para o Brasil aí, né? O que você acha? Aí o debate também da democracia formal e da democracia substancial. Né? Então, olha só, hoje o argumento, né? Olha só, o argumento, eu tenho estudado, discutido, e a gente vai saindo aí, né? Tudo é direito penal, né? Acho que é por isso que é um vício. Mas olha só, os argumentos levantados para violar a democracia sempre foi o quê? Em defesa da democracia. Né? Então as pessoas falam assim, não pode ver que todo líder populista, todo discurso antidemocrático, ele traz o quê? Na defesa da democracia. Toda vez que você quer incultar hoje e atentar contra o direito, por exemplo, que isso é da ciência. Eu não sou infectologista, mas o pessoal aí da OMS, que é o pessoal que estudou para isso, eles dizem, né, Messi, que o pessoal da ciência, eles dizem que o distanciamento social é necessário. Então, o que eu posso fazer? Eles estão dizendo isso. Então, o que acontece? Quando eu vou lá e me transformo de outra maneira, eu falo, isso é democracia. Só que eu estou discutindo isso em defesa da democracia formal, Eduardo, mas olha só, olha só, com um comportamento antidemocrático. Por quê? Porque eu estou fazendo, e aquilo que eu falei, eu coloquei aqui, eu fiz um texto sobre o Campo da Sereia, né? Então, olha só, ativismo judicial e algumas discussões. E aí a gente percebe que a nossa contribuição para a democracia não é apenas num ato positivo, mas a democracia também se faz com atos negativos, que qual é? De não contrariar os basilares, olha só, os pilares dessa construção, né, que nós estamos precisando para esse momento. Hoje a sociedade, eu te digo, hoje uma grande parte da população ela está em dúvida. Ela ainda não acredita ainda muitas vezes nas situações. Então ela olha para mim e fala bem assim, de manhã, à noite, meu Deus, morreu muita gente, esse negócio é sério, né? Olha, o fulano morreu. Aí de manhã ela olha e fala bem assim, não, isso aí tá resolvido, tem que voltar. Então olha só, por quê? Porque nós não temos, a educação é que vai trazer o quê? Equilíbrio, vai trazer fortalecimento, vai trazer. Então quando o Eduardo fala assim, a gente teve uma educação, uma democracia sólida, não, que a gente tem uma democracia formal, a gente finge de democracia, né? E muitas vezes são institutos que são utilizados formalmente da democracia para ir contra a democracia substancial. Por isso que é cada vez a nossa necessidade de quê? De aprofundar o debate, de fazer a releitura. Vocês que estão aqui, que estão nos honrando dentro dessa live, nós estamos aqui saindo daqui com mais indagações. Esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo não é trazer respostas prontas. A quem dera. O nosso objetivo como construtores é fazer o quê? Não é um direito que está ali posto e pronto, mas é refletir, é pensar e dizer o seguinte, o que nós podemos fazer daqui para tentar melhorar? Qual vai ser a nossa contribuição social? Tem mais alguma coisa aí? Como é que tá? Elon, a gente está caminhando aqui, a gente vai caminhando para a nossa reta final e eu vou te fazer uma provocação no final, mas antes dela eu queria que tu me contasse como a pandemia e como ela tem sido recebida aqui no Amazonas impactou na tua prática na defensoria de família. O que mudou? Olha, o que eu vou dizer... Depois o Messi quer saber onde faz a barba também. O que eu quero te falar é que é o seguinte, o sistema de justiça, ele ainda não compreendeu, ainda não sentiu as consequências da pandemia. O direito por vir que vai ser o grande desafio. Eu te digo, e para aqueles que estão aqui estudando, que estão ouvindo, eu te digo, o futuro, para muitas áreas, vai precisar de uma reconstrução. Mas dentro do direito de família, e aí, né, eu faço as homenagens aqui para a nossa Mediano Vidas, lá no Instagram, na Carol, mas o que acontece? A gente vai sentir isso depois. Porque depois que vamos dizer, quando começou a quarentena, qual foi o nosso debate?
Vamos fazer lives, vamos fazer textos, vamos fazer vídeos, para que a gente possa explicar que é um momento de solidariedade, aplicar a guarda compartilhada, olha só, aplicando o regramento das férias. Aí foi o que você ainda agora escreveu. Eu escrevi sobre isso, de viver o princípio da solidariedade familiar e de compreender esse lado e se respeitar a garantia da quarta, porque o direito da família, e aí, né, dá licença, mas é a solidariedade constitucional em si, né? Então, olha só, para ter o direito de família tem que ter solidariedade, tem que compreender o artigo 3º da Constituição. Então, olha só, quando a gente fala de solidariedade, a gente fala, poxa, só que isso foi em 17 de março, 20 de março, quando nós falávamos em solidariedade. Só que agora é o seguinte, agora nós percebemos que como que a pandemia vai abalar no direito de família. E aí eu te digo, nós vamos trabalhar agora aqui com prescrição de alimentos, tá? Nós vamos começar a trabalhar agora aqui com execução de alimentos. Nós vamos ter que repensar agora quem não está podendo pagar alimentos porque está numa situação que não pode operar. Porque para aquele grande empresário, de 40 dias, 70 dias, ele começa a sentir economia. Mas para aquele assistido à defensoria, em 10 dias, tem gente que se não trabalhar um dia não ganha. E se não ganhar naquele dia, não vive. Então, olha só, tem gente que paga alimentos por semana. Então, quais são as consequências do direito de família? A primeira tem o status quo, mas esse é o mínimo. Esse é o mínimo, né? Olha só, compartilhado e etc. O que nós vamos ver é depois parar para alinhar. Nós sabemos que isso, lamentavelmente, até dezembro, mais ou menos uns 6 meses, nós vamos ter que rediscutir. Estamos ali, a direito de família vai sentir as consequências. Cada dia que passa, a 1 hora eu me perguntei, meu Deus, quando isso acaba? Por quê? Porque nós, claro que a defensoria não para, nós temos atendimentos, mas o nosso assistido ele vai sentir isso, já está sentindo muitos deles, mas vai ter um efeito aí, né? Uma outra onda, e que isso vai chegar lá e que nós precisamos, o sistema de justiça, mas principalmente as famílias, serem solidariedade e compreender que nós estamos vivendo um período excepcional. Né? Então, essa acho que é um grande debate que nós vamos ter ainda dentro do direito de família, com guarda, com a violência doméstica. Agora, minha última provocação para você. Violência doméstica, né, e divórcio. Sim. A minha última provocação antes da gente se despedir, porque a live precisa de 1 hora, mas já tem gente pedindo aí outra hora para você, viu? E aí, mas agradecendo a galera aí que tá pedindo mais 1 hora sua, viu, Alô? Mas a gente tem a limitação de 1 hora aqui na live, mas eu quero te perguntar o seguinte. Você falou muito no começo sobre educação de direitos, sobre defensoria. Como é que você acredita que a defensoria pública, a escola, a administração, as defensorias em geral devem trabalhar nessa realidade pandêmica com a educação de direitos? Como é que você vê esse desafio? Qual você acha que é o caminho para a gente? Olha, eu acredito, Maurício, sinceramente, que a Exudpan, e eu posso falar isso, né, pela Escola Superior, eu acredito que eu participei de todas as edições do curso de Defensores Populares, né, desde o primeiro. E eu quero dizer que isso não foi apenas uma missão de educação e direitos, isso foi um marco para a própria Defensoria. Mas eu te digo isso não foi um marco só para a Defensoria, foi um marco na vida das pessoas que participaram daquelas edições. Por quê? Porque a Defensoria Pública ela foi à frente. Ela fez com que o assistido, o cidadão, tivesse conhecimento para protagonizar os seus direitos e exercer a autonomia. Aí sim, a autonomia, protagonizando seus direitos, compreendendo. E isso a gente viu um salto em que quantos nos ajudaram a fazer um acordo extrajudicial? Nós percebemos isso no salto que deu na Defensoria nesses aspectos. Então, olha só, então a escola superior, ela pode, né, recaminhar disso mais vezes, mas em tempos de pandemia. Essas lives aqui, muitos daqui que estão aqui, está nascendo um coração verde, mas eu te digo também, ainda que você não seja defensor, que seja um colega advogado, que seja estudante, que seja um cidadão, eu tenho uma certeza que nós estamos colocando sementes de reflexão. Nós estamos transmitindo, fazendo você pensar. E eu acho que esse é o grande ponto que nós temos. O nosso ponto é não ter ponto final. Também discutindo, não sei quantos segundos eu tenho aí, mas a própria liberdade de imprensa que ela foi tão discutida. Não cumpre as leis, não cumpre a regra. Não, a regra não é. A regra é expressar, é falar, é incomodar, é pensar, é refletir. E quando você reflete dentro do teu campo de visão, de vista, você contribui quando você tem elementos para trazer esse debate. Então isso é muito importante, a Exudpan mexendo aí na caixa, bagunçando bem a mente das pessoas, é daí que a gente vai poder criar esse direito. E aí criando também uma interlocução. Né? Assim, não sei quais são os temas que as pessoas mais procuram, né? Mas o que você quer saber? Né? Acho que poderia ser um diálogo muito legal com o assistido, para que a gente pudesse, de alguma maneira,
trazer educação em direitos. Há uma necessidade muito grande. Tem gente que não sabe a diferença do legislativo, do executivo e do judiciário. Tem gente que não sabe o que é separação de poderes. Tem bacharel em direito com todo o coração, mas que não sabe o que é freios e contrapesos. Então, olha só, né? E aí a gente vai pregando. Vamos começar. Democracia, o que é democracia? Né? Então, olha só, direito penal. Ah, vou aprender os crimes. Não! Direito penal, calma. É o lugar dele? Ele vem primeiro? Onde é que ele senta nessa cadeira aí, nesse ônibus aí da Covid? Né? Então ele tem que sentar lá atrás, né? De preferência em pé. Por quê? Porque a gente quer, não é que a gente não quer punir, mas é que a gente precisa instrumentalizar as pessoas. Fazer dele um cidadão. E um cidadão não é quando ele está sentado no banco de reais com o defensor do lado. Não. É quando ele pode ter a oportunidade de pensar e poder fazer a sua escolha. A vulnerabilidade é muito grande hoje, né? E o custo dos vulneráveis, o CV, é isso, né? É trazer com que a gente possa ser essa meta garantia aí para os assistidos, beleza? Emancipar as pessoas. Poxa, meu amigo, muito obrigado aí pela inspiração, viu? Falo isso em nome da escola, em nome do nosso diretor aí que está se comunicando sempre aí também. Então nem entra, Rafael, né? Já que em pé não pode, agora nem entra. Nem entra o direito penal, né? Vamos tentar evitar ao máximo que as pessoas possam ser educadas para chegar a um ponto de não precisar descumprir se vier. Graças a Deus, nós temos gestores, né, nos estados muito equilibrados que não chegaram a esse ponto, sempre educando, sempre nós temos... Aqui no Amazonas nós temos campanhas publicitárias, tanto do estado quanto do município de Manaus, explicando para essas pessoas. Eu acho que é isso, trazendo que isso aconteceu na Espanha, isso aconteceu na França, isso aconteceu na Itália, né? Então, olha só, né, o Instagram do Rafael, que é cheio de interior, né, o dele, né, de interior, mas eu fico pensando quantos pontos, né, Rafael, aí do mundo hoje a gente vê fechados. Né? Então, olha só, quantos pontos turísticos, as pessoas têm que alertar, meu Deus, isso não é aqui de Manaus. Isso está acontecendo, é real, e a gente precisa ser educado nisso. Né? Oi? Tá me ouvindo aí, Elon? Tô ouvindo. É isso, né? Então, beleza. Deixando você concluir, aproveitando aí a deixa, né? Quero lhe agradecer. A gente ainda tem alguns minutinhos aí antes de encerrar o nosso tempo, mas eu vou lhe agradecendo em nome da escola, em nome da Defensoria Pública. Nós temos 2 minutos agora para se despedir. Tá, eu acredito. Então, meu amigo, muito obrigado. Espero que você volte no futuro com outro tempo. Queria mais uma hora aqui. Fica aberta aí a palavra para você aí, 40 segundos, 1 minuto aí para você se despedir da galera. Eu quero agradecer, Zudipan, agradecer vocês, o Rafael, o Maurílio, né? Dar um beijo no coração de vocês, né? Coração verde de cada um de vocês. O Rafael que recebeu a gente quando entrou na Defensoria como diretor da escola, né? E tá aí de novo nesse novo front, nessa remodelagem, né? E olha só, com esse agora com você, né? E aí o que é que a gente pode só sugerir para as pessoas? Gente, olha só, nós não podemos pregar o direito que está imposto hoje, ele não vai resolver. O nosso compromisso não é de ser operador do direito. O nosso compromisso é de levar transformação social para as pessoas. E transformação social, ela não vem depois do crime, não. Ela vem educando, protagonizando para que as pessoas possam compreender. E antes do direito penal entrar, é necessário que as pessoas sejam devidamente educadas dos seus direitos fundamentais. E muitas vezes restringir o direito de ir e vir, de maneira nenhuma, observar o limite dos limites, não é atentar contra a sua autonomia, mas é fazer compreender que existe um direito bem maior que é de todos nós, que é a saúde pública, que é o nosso direito fundamental, tudo certo? Então, com muito obrigado, que a gente agradece. Tem um livro aqui de um rapaz sobre reflexões da saúde, né? E olha só, eu termino quando você quiser, em tempo de paz, dar uma estudadinha sobre direito à saúde. Tá bom, gente? Um beijo no coração, é isso, valeu. Meu amigo, muito obrigado. Nesses 30 segundos agora, eu lhe agradeço mais uma vez, agradeço a presença de todos e deixo todo mundo aí com um abraço para se encontrar sexta-feira na próxima live. Valeu. Breve a gente divulga. Tá, pessoal? Tchau.